Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu Coach de Corrida. Meu nome é Felipe Fagundes. Eu sou o Nestor Júnior. E o nosso bate-papo de hoje, como sempre, é perguntas e respostas aqui, Nestor. Sobre treinamento, corrida, fortalecimento, mentalidade, qualquer pergunta que você tiver, qualquer dúvida, é só você deixar no campo dos comentários que a sua pergunta pode ser lida e respondida aqui no próximo episódio. E não só respondida, né? A gente aprofunda sobre o tema, a gente fala, é mais que um stories, eu digo. Bem mais. Então a pessoa pergunta lá no nosso Instagram, e ela acha que vai receber uma resposta superficial. Não, aqui é uma resposta onde a gente debate, traz referências, fala sobre nossos pontos de vista. Então é muito sobre isso esse quadro. E quanto mais específica for a sua pergunta, quanto mais contexto você der pra gente, melhor a gente consegue contextualizar, trazer tudo que envolve essa pergunta e dar uma resposta mais assertiva para você. Exatamente. Então primeira pergunta, Nestor, é para quem está se sentindo mais pesado, vamos dizer assim. Então já começa aí, se você está se sentindo mais pesado, presta atenção dessa pergunta. Ganhei 7 quilos de gordura e massa muscular. Quero correr, mas estou pesado. Devo voltar ao peso antes de começar a correr? Não precisa voltar ao peso antigo antes de começar a correr. Como tu não corria, então tu não tem muito esse comparativo de... Acredito que essa pessoa não corria, né? Sim, pelo que a gente corria. Corria? Corria. Ah, então tá. E aí ela parou e ganhou peso, entendeu? Ela focou mais na musculação, ganhou peso no sentido de treinar sua musculação e também, final do ano, aquela coisa toda, né? Já vem a massa muscular, né? Então, não necessariamente você precisa perder peso para voltar a correr. Você pode começar a correr com o peso que você tem, claro, tomando cuidado com o volume e a intensidade. Como você parou de correr, você não deve voltar nem com o volume, nem com a intensidade que você fazia antes. Exato. Tem que fazer esse ajuste na hora da sua planilha, na hora de voltar aos treinos, mas principalmente fazer um ajuste de expectativa. Porque a gente sabe que, já falamos algumas vezes aqui, que a corrida ela é um trabalho mecânico. Então o peso interfere na velocidade que você vai conseguir imprimir. De repente você tinha um desempenho X antes de aumentar o seu peso em 7 quilos. Agora esse desempenho, se você mantivesse o mesmo condicionamento, ele seria menor. E como você parou de correr, tem todo esse ajuste da expectativa que tem que ser feito para que você não almeje um pace que você corria anteriormente, porque você não vai conseguir ele agora neste momento. Mas se continuar com o processo de treinamento, é possível chegar nesse seu pace anterior, mesmo estando um pouco mais pesado, só vai levar mais tempo. Com certeza. E o estar mais pesado é importante quando a gente pensa nisso, porque uma coisa que ele falou, massa muscular e gordura. Então a gente não sabe a composição quanto de cada, né? Exatamente. Mas aqui também eu diria que tem um aspecto que normalmente a pessoa não olha, que é a retenção hídrica também, né? Também. Porque, vamos lá, tem o álcool, tem o excesso de carboidrato, tem o fast food aqui, e ele tem uma capacidade de você ter mais retenção de líquido. Então, vamos lá, às vezes uma limpeza na alimentação, esses 7 quilos já se transforma ali em 5. E assim, uma limpeza que a gente diz corta o refrigerante, corta um pouco o álcool, corta o industrializado um pouco ali, 7 dias, 10 dias, a pessoa já tem uma redução de peso bem drástica. E não é gordura que ela está perdendo, é líquido. Exato. E assim, se eu tenho um final de semana um pouco mais exagerado, eu tranquilamente na segunda-feira eu tô com 1 quilo, 1,5 quilo a mais. E aí, só questão de limpar a dieta, voltar a comer a comida normal que eu como no dia a dia, ela já baixa ali de novo esse 1 quilo, 1,5 quilo, assim, em questão de 3 dias. Mas eu sei que é só essa retenção dos exagero ali, das indulgências do final de semana. Exato. E é importante, então, ter essa clareza, como o Nestor trouxe anteriormente, do aspecto do cuidado com as intensidades e volumes, e o resto é começar. E começar de forma simples. O erro que eu vejo é esse, querer começar como estava antes, e aí sim, aí vem as dores, os desconfortos, e aí tem que olhar muito o histórico dessa pessoa, se ela já tem alguma lesão prévia, então mais atenção na hora dessa retomada. E um outro ponto que a gente não falou, mas provavelmente como essa pessoa ganhou músculo, significa que ela está focada no fortalecimento, fazendo academia. Então o corpo tá forte, ele vai conseguir sustentar, dar uma atenção um pouco mais especial ali na parte de membros inferiores para condicionar ainda mais o corpo para aguentar essa sobrecarga mais. Então o trabalho de força, como a gente sempre fala aqui, inclusive tem link para o fortalecimento inteligente aqui na descrição, que é a nossa Masterclass explicando como deve ser feito o fortalecimento para a corrida. E aí para que tu consiga suportar, e aí começa devagarinho, com menos volume, menos intensidade, deixa o corpo condicionar. A gente sempre recomenda pelo menos umas 2 semanas de treinos mais tranquilos, mais leves, condicionou o corpo e depois pode começar alguns estímulos de intensidade, o longo um pouquinho mais longo, e aí é só sucesso. Perfeito. Vamos para a segunda, Nestor? Bora! Segunda aqui, qual seria o planejamento ideal de provas durante o ano, tendo como meta 21 quilômetros no último trimestre?
Vamos lá, ele vai fazer a prova, a sua meia lá em dezembro, novembro ou outubro. Tá? Vai ser o último trimestre. Tá. Seria interessante intercalar provas de 5 e 10 quilômetros em ritmo forte? Essa é a pergunta da pessoa. Sim, sim. Ó, eu particularmente, tá? A prova-alvo da pessoa é lá no final do ano. Então a gente tem outros 3 trimestres que antecedem isso. Eu gosto muito de um planejamento, sim, no longo prazo, mas ao mesmo tempo fazer pequenos ciclos, né, macro ciclos ali de treinamento para outras distâncias, seja uns 5 e 10 quilômetros. Por quê? Uma das coisas, ganhar velocidade, principalmente nessas provas mais curtas, vai contribuir sim com a meia maratona que ele tem como meta. Segundo ponto, que eu enxergo como válido também, é manter o foco nos treinos. Então eu colocar outras metas ali, seja no 5, seja no 10 quilômetros, interessante para se manter consistente, se manter treinando com qualidade para atingir a meta lá no final do ano. Porque às vezes a pessoa treinar o ano inteiro por uma meta só lá, vamos lá em novembro... A motivação, ela dá uma quebrada, né? É, para quem gosta da corrida, gosta do desafio, ter desafios, pequenos desafios ao longo do ano vai te tornar mais consistente, você vai ter também avaliações no meio do caminho. Porque uma coisa é, ó, estamos em 2026, está assistindo esse vídeo em 2026 ainda. Você fez uma prova de 10 km em 2025 e fez um 10K para 4,30 de média. Aí, poxa, quero bater esse meu recorde pessoal. Então, você fazer às vezes a mesma prova no meio do ano ali é uma forma de avaliar esse seu processo de progresso. Porque às vezes só treino, às vezes a pessoa fica meio sem aquela sensação de o quanto ela está evoluindo. Porque no treino tem alguns viés ali que vão interferindo. Exato. E tem que pensar também que se tu tá treinando para uma prova de 21 quilômetros, tu melhorar as valências que serão necessárias para ela, por exemplo, um VO2 máximo que a gente utiliza muito em provas de 5K, uma questão do limiar, de economia de corrida, de força específica para uma prova de 10, vai te ajudar a correr melhor esses 21. Com certeza. Então muitas vezes a galera fica pensando só que tem que colocar volume, vou ficar fazendo um ano todo de volume para meia, tu vai chegar lá mais cansado e sem trabalhar a métrica básica. Porque dentro das valências que a gente tem fisiológicas, a meia maratona ela não trabalha tantas valências assim, diferente de um 5 e 10, que acaba explorando mais as capacidades do seu corpo. Então, treinando para essas distâncias menores, tu consegue melhorar a tua velocidade. Tu fazia o 4,30 no ano passado, esse 10K. ano tu fez a prova de 10K a 4,20, a tua meia maratona vai ser melhor, porque tu consegue sustentar mais o ritmo. A 4,15, quanto mais tu conseguir baixar o teu tempo nas distâncias menores, tu aumenta a tua velocidade de reserva e aí fica mais fácil de correr as provas longas. Então, 100% de acordo aqui com o Felipe, eu acho que esses ciclos, eles motivam muito bem e tu consegue também fazer ajustes. Exato. Para identificar se tem algum ponto mais fraco. De repente, fiz para um 5K, percebi, putz, está faltando um pouco de força. Dá tempo de tu ajeitar o fortalecimento para chegar no teu 21 um pouco mais forte. Nossa, tô sentindo que quando pega um pouquinho mais os longos aqui, não tá tão Depois legal. do quilômetro 7 começa a quebrar. Quando eu tô numa faixa de limiar ali, a partir do quilômetro 7 até o 10 eu tô quebrando demais, tô perdendo muito essa qualidade. Pô, já vejo que eu preciso trabalhar mais e fazer mais treinos de limiar. Então, e aí, muitas vezes, tu só consegue fazer isso quando tu tem os objetivos. Porque, às vezes, no treino, não sei se você treina com alguma assessoria, alguma coisa assim. Se não treina, pode clicar no link da descrição. Também pode ter um treinador. Para ser pró, exatamente. Mas se tu não treina, é muito mais fácil de tu fazer coisas que tu gosta de fazer, ficar numa rodagem, não, fazer esse treino intenso, minha prova é só lá no final do ano. Só que aí tu tá deixando ganhos na mesa. Porque se tu fizesse o treino consistente, não precisa ser aquele treino extremamente exaustivo, de se acabar, não. Muitas vezes o treino controlado, ele tendo os estímulos corretos, de limiar, VO2, um estímulo anaeróbico, tu vai construir melhor o teu corpo, a tua base para poder correr esses 21 lá no final do ano. Então, esses ciclos eu acho que é a estratégia ideal. Perfeito, perfeito. Terceira pergunta, ela é mais curta, mas é importante também. Mas antes de falar ela, eu quero saber se você já está inscrito no canal. E se não se inscreveu, o que tem que fazer? Se inscrever porque é cientificamente comprovado. Quem se inscreve no canal melhora o seu pace em 6,2%. Então, inscreva-se no canal e, é claro, deixa o like também para que ajude na divulgação deste vídeo chegue a mais pessoas. Com certeza. Vamos lá, então. Terceira pergunta é, por que fazer treino de rampa? Porque o treino de rampa, primeiro, ele tem menos impacto do que um treino no plano. Então, pode ser uma estratégia muito interessante da gente estar colocando, às vezes, aquele aluno que está começando a fazer um trabalho de velocidade, só que eu não quero tanto impacto igual correr no plano, eu coloco ele para correr na subida. O treino de subida melhora a força específica, não existe nada mais específico
do que fazer a própria atividade que você está fazendo. Então, a força específica ela é construída dentro da corrida, e um treino de rampa ele é ainda mais específico porque força você a aplicar mais força. Ele também tem uma questão de melhora muito grande técnica, biomecânica, porque tu vai ter que colocar o pé, posicionar o pé de uma maneira melhor, o teu quadril vai ter que ser colocado de uma maneira melhor, já tem trabalho de abdômen, trabalho de glúteo, então ele acaba sendo bem mais completo. Então, esses são alguns dos objetivos, alguns dos porquês fazer trabalho de rampa. E aí o Felipe vai... E eu acho muito válido, Nestor, principalmente as pessoas entenderem, quem está acompanhando, que não é toda semana você fazer isso. Exato. Não é toda semana. Por quê? Como você falou, tem menos impacto, mas é um treino bem exigente. Que vai te gerar um dano muscular, um dano tecidual e que vai exigir um tempo de recuperação maior do que um outro treino, por exemplo, de velocidade. Porque ele, por exemplo, ele tem menos impacto, mas ele tem uma sobrecarga maior no tendão de Aquiles. Exato. Então, também se ficar fazendo, como tem menos impacto, vou fazer 2 vezes por semana. Não, já é uma frequência muito grande. A gente recomenda sempre pelo menos a cada 7 a 10 dias um treino de rampa para dar tempo do corpo recuperar. Exato. E isso em períodos específicos. Exato. E esse período que a gente recomenda muito é num período de base. Por que esse período de base é tão importante? Porque é um momento onde, para a grande maioria das provas, sejam 5, 10, 21, 42, é um momento muito importante de desenvolver essa capacidade que é a força. E a força, ela é a base geral para que a gente consiga desempenhar as outras capacidades ali na frente. Então, se eu não tenho uma base de força bem desenvolvida, eu vou sofrer lá na fase específica. Pode ter certeza. E isso você desenvolve lá no treino de força, lá na musculação, mas, como o Nestor falou, treino específico. Cara, é uma forma... Eu estou fazendo o gesto de correr em uma rampa, em um aclive, e isso gera uma resistência, tem uma dificuldade maior que desenvolve essa força. Tem outras formas de fazer isso, com paraquedas, com um pneu, arrastando pneu. Também é uma forma de eu estar fazendo gestos de corrida, adicionando uma sobrecarga. Particularmente, pensando para corrida de rua, corredores de rua, eu não vejo tanta necessidade de colocar objetos. Tá? Diferente, por exemplo, provas de pista, velocistas e tudo mais, eu acho muito interessante. Mas para o corredor de rua, eu prefiro usar a rampa. A rampa, boa e velha rampa, ali já vai ser útil e vai melhorar esses aspectos. Tem a questão também neuromuscular de tu aprender a fazer um movimento mais eficiente, tu conectar. E aí a gente tem alguns estilos de tiros de rampa também, né? Que muitas vezes o pessoal não tem, às vezes, o conhecimento, mas a gente tem tiros de rampa focado nessa parte técnica e de potência. Então seriam tiros curtos ali de 8, 10 segundos, que é realmente para treinar só esse trabalho técnico, como se fosse trabalho de sprint. A gente já tem os tiros de rampa intermediários, que tem aí uma duração entre 20 e 30 segundos, que aí já trabalham bem mais a força, seria semelhante a fazer um agachamento na musculação. E aí são treinos um pouco mais longos. Uma série de 8 repetições, por exemplo, no agachamento, tu vai ter o tempo que tu vai ficar em exposição muito semelhante. Exato. E aí tem os tiros longos em rampa, que aí partem de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. É claro que esses já são bem mais específicos, porque não é todo lugar que vai ter, por exemplo, fazer 3 minutos de rampa. 3 minutos numa serra, mas, por exemplo, os quenianos utilizam muito esse tipo de treino, ou fazem no final do treino subindo. Só que não é todo local, e aí é muito mais para ganhar uma força mais longa para quem vai enfrentar uma prova, de repente, com muitas subidas, muitas descidas. Pode ser interessante aí de utilizar esses treinos mais longos. Mas aqui a gente fica ali nos treinos de 10 segundos, a maioria, e tem algumas repetições mais longas, médias, de 20, 30 segundos. E isso realmente depende muito da meta, objetivo e a experiência do aluno. Como você falou, atletas quenianos usam muito os longos, né? Os sprints longos em subida. Mas vamos lá, para muitas pessoas... Eu nunca fiz, por exemplo, e nem tenho necessidade de fazer no momento. Porque até pelo nosso momento de treinamento, pelo nosso nível de experiência e, consequentemente, as provas que a gente pretende competir. Agora, tudo é especificidade. Tudo é de ser avaliado o caso de cada aluno. Eu já prescrevi para alunos que vão fazer, por exemplo, Serra do Rio do Rastro. Sim, aí é extremamente importante. Eu já prescrevi treinos de subida com subidas mais longas, mais extensas, com séries de 2 minutos e meio, por exemplo. Agora, é um caso muito específico. A prova que a gente fez Maratona do Vinho, agora recentemente também. Exato. Prescrevi treinos um pouco mais longos, mas tudo é especificidade e meta que a pessoa tem. E um ponto muito importante para você que está escutando é: treinamento é gerenciamento de recurso. Então, não é porque algo é bom que nós precisamos fazer. Exato. Então, tiro de rampa é muito bom. É muito bom. Não tem como dizer que é ruim. Tanto curto, médio quanto longo. Só que eu tenho um tempo geral dos meus treinos da semana. Se eu faço 3 treinos. Aí, a gente sempre aqui, quando prescreve os treinos para os alunos, a gente pergunta:
esse treino aqui é o melhor treino que eu posso fazer para esse objetivo? Exato. Às vezes não vai ser. Então eu não vou colocar ele, embora ele seja muito bom e em outro momento ele entre. Mas para aquele momento, pelo tempo que o aluno tem disponível, é melhor que ele faça outras coisas que irá complementar muito mais o condicionamento dele para chegar na prova. Exato, exato. Sempre é isso. Pensando em prol do aluno, o treinador tem a responsabilidade, que passa dentro de um dos nossos pilares do Ser Pro, de pensar e interpretar como a melhor opção para aquela pessoa naquele momento. Exatamente. Se você ainda não conhece a metodologia, não conhece o que é o Método Pro, recomendo você clicar no primeiro link da descrição e conhecer a nossa metodologia, o Método Pro, e quem sabe tomar a decisão de ser um aluno Pro Elite. A gente fechou esse perguntas e respostas e eu deixo para você também perguntar, participar do nosso quadro em outros episódios, deixando um comentário aqui embaixo, que o editor depois vai olhar e vai nos passar. Ou então lá no nosso Instagram, no @FelipeFagundesTreinador ou do Nestor. Nestor com 2 R's, _JR. E também no @ da Pro Elite. Todos eles você encontra na descrição e a gente se vê num próximo episódio. Valeu.